Boa noite, pessoal que acompanha aí mais uma terça-feira aqui da nossa rodada de lives. Aqui quem fala é Bill Luiz, sou jornalista aqui na cidade de Juína e vamos hoje fazer um bate-papo muito especial. Lembrando que essa é a terceira live aí da nossa rodada e vou falar para vocês qual será o tema do nosso bate-papo de hoje. Enquanto isso, as pessoas elas vão entrando aqui na nossa live, o pessoal já começa a entrar. Então, também já desejar esse boa noite especial para todos que disponibiliza o seu tempo na terça-feira à noite para acompanhar o nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar com o doutor Carlos Hayashida, ele que é de Cuiabá, ele trabalha na Assembleia Legislativa, ele é especialista em direito trabalhista e também especialista em direito eleitoral e ele é membro da direção da OAB, subseção de Mato Grosso. Ele faz parte da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Então hoje nós vamos bater um papo sobre o pleito eleitoral 2020, sobre a questão dos prazos, se irá ou não acontecer eleição esse ano, se a eleição será prorrogada para quando e quais serão as metodologias utilizadas nesse pleito eleitoral. Então, para todos esses esclarecimentos, nós convidamos então o Dr. Carlos Hayashida, vou passar a palavra para ele fazer a sua apresentação e também desejar uma boa noite a todos que nos acompanham aqui pela nossa página Bill Luiz Jornalista, página JNA Notícias, que também transmite simultaneamente. E lembrando que depois da nossa transmissão, as nossas lives ficam disponíveis nas duas páginas e também no nosso podcast na plataforma Spotify, Bill Luiz Jornalista Podcast lá, ok? Então, boa noite, Carlos. Boa noite. Boa Opa, noite, meu beleza? amigo Luiz Bill. Pode fazer as suas apresentações aí e deixar o seu boa noite e fazer aí a prévia do que vai ser o nosso bate-papo de hoje para a população de Juína que nos acompanha e toda a região noroeste. Boa noite, Bill. Posso assim chamar, né, pela amizade que nós já temos ao longo do tempo. E para mim foi uma grata satisfação receber o teu convite para uma audiência tão seleta, principalmente dessa cidade que tanto gosto, de Juína e todo o noroeste do estado, mas já venho acompanhando as suas lives aí, Bill. Sou um telespectador assíduo seu, assisti todas aí, sem falta nenhuma, e a gente vê o alcance que está tendo e a repercussão positiva nesse trabalho que você vem fazendo. Então, primeiramente, parabenizá-lo aí pelo esse trabalho. A gente vem fazendo também toda segunda-feira, 8 horas, as lives, e a gente vê a importância da disseminação de informação nesse período tão diferente na história do povo brasileiro. E principalmente para aqueles que te seguem, que a gente vê bastante pessoal militarizado aí da sua região, aqueles seus seguidores. Então, para mim, é uma satisfação imensa estar aqui passando um pouco de conhecimento nas áreas de atuação nossa, que é o direito eleitoral e a vivência política dentro do estado do Mato Grosso. Militamos junto aí no nosso PSL antigo, você continua nele, mas o carinho para todo aquele grupo que continua e permanece aí em Juína, não teria como recusar esse convite seu para estar hoje aqui falando um pouco do nosso calendário eleitoral para este ano. Obrigado aí, Carlos. Carlos que já esteve aqui em outubro do ano passado em visita à cidade de Juína. E a gente sempre mantém esse contato, essa boa amizade, essa relação. E de pronto atendeu o nosso pedido quando convidamos aí de forma emergencial para fazer parte da nossa live. Porque hoje aconteceu uma reunião entre os ministros do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, especialistas da área da saúde e também políticos das duas casas legislativas, ou seja, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. E lá eles discutiram aí quais são as perspectivas para este pleito eleitoral. Então gostaria que você já abrisse o nosso bate-papo falando sobre o que foi essa reunião hoje entre os poderes e especialistas da área da saúde, visto que nós estamos em um período de pandemia e tem toda essa peculiaridade, essa situação diferenciada que vai precisar se moldar para que aconteça um pleito eleitoral de forma democrática, mas também resguardando as questões sanitárias e de saúde pública. Bom, Bill,
Essa discussão que vem sendo travada aí no nosso meio político, desde a decretação da pandemia, até antes da decretação da pandemia, até porque o estado de Mato Grosso tem uma grande peculiaridade nessas eleições, que é a eleição suplementar de Senado. Então, para o público político, né, aquelas pessoas que militam, os dirigentes partidários, os pré-candidatos, os candidatos que estão aguardando as eleições desse ano, já tivemos um reflexo, um impacto do Covid-19 nas eleições, tanto que ela foi adiada e até hoje a gente não tem uma segurança jurídica para saber como que vai ficar aquelas eleições que teve as convenções dos partidos aconteceram e logo depois a presidência, na época do TSE, a Carmen Lúcia, ela já tinha dado uma decisão liminar suspendendo as eleições suplementares de Senado. Então, logo, nós que agora vamos participar de um pleito que já está acontecendo várias atividades dentro do calendário eleitoral, como os prazos de filiação que se findaram, os prazos, inclusive, de filiação especial que os partidos que tiverem problema para submeter as fichas, a Justiça vem dando determinação para partidos e para os candidatos regularizarem essas filiações. Então, fica aquela questão toda, se vai haver um adiamento, uma prorrogação, se vai realmente acontecer, uma vez que, inclusive, a associação dos prefeitos, alguns representantes de municípios, eles vêm lutando politicamente pela uma prorrogação de mandato. E aí fica toda a classe política, né? Principalmente aqueles que querem participar desse pleito eletivo, sem saber direito o que vai acontecer. Então, a primeira coisa, Bill, que eu gosto de colocar bastante para as pessoas que nos assistem, para aqueles que eu presto assessoria, é a seguinte questão: por maior que seja o debate jurídico do momento, por enquanto, a manutenção para a data de 4 de outubro. Então, todos os prazos vigentes é na manutenção das eleições acontecendo para 4 de outubro. Agora, lógico, a discussão começou a acalorar, vamos dizer assim, porque o ministro Barroso, o ministro do STF, que assumiu também, da Rosa Weber, a presidência do TSE. E ela vinha mantendo, vamos dizer, um direcionamento até pela manutenção. Ela fez um grupo de trabalho com os servidores do TSE, inclusive já houve até um relatório que, inclusive, dava parecer pela aptidão, pela procedência da manutenção das eleições de 4 de outubro. Aí o que aconteceu de novo? O ministro Barroso assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e ele começa a discutir, ele já veio falando em algumas falas isoladas dele, em algumas entrevistas, sobre a questão do adiamento das eleições. E logo já coloco o parecer dele, que eu também acompanho o parecer dele, que para haver essa mudança, teria que ter o aval do Congresso Nacional por meio de uma emenda constitucional. Por quê, Bill? Juridicamente, a data das eleições, nossa, ela é prevista na Constituição brasileira. E está lá na Constituição a previsão para que aconteça no primeiro domingo de outubro. Por isso, a mudança de datas, mas o dia correto, com previsão constitucional, é o primeiro domingo do mês de outubro. Neste ano, então, seria 4 de outubro. Só que, por conta da pandemia, pode falar. Nós temos aí duas situações. O TSE, vamos dizer assim, ele é o balizador das questões legais relativas ao pleito eleitoral, porém a prerrogativa é das câmaras legislativas, ou seja, do Congresso Nacional. Então, para que haja essa mudança, é preciso, então, que eles aprovem uma PEC. Aí, só para contribuir com o seu debate, lembrando que, além da PEC, que vai regulamentar esse possível e eventual adiamento, né, seja para novembro, dezembro, enfim, também tem uma outra PEC que foi apresentada pelo senador aqui de Mato Grosso, Wellington Fagundes, que propõe a prorrogação desses mandatos para mais 2 anos. Exatamente.
São projetos de emenda constitucional que os senadores têm essa legitimidade de propor e que está havendo uma grande discussão já no meio jurídico e no meio político. Cada um, lógico, defendendo a visão que entenda melhor. Juridicamente, Bill, a gente entende, e o entendimento meu é de acordo com o ministro Barroso, que não pode haver a prorrogação de mandatos. Isso daí fere um princípio constitucional que é do poder do povo, da democracia. Uma vez que o cidadão, quando ele foi lá exercer o exercício seu do direito da democracia e ele votou para o seu representante, ele votou para esse representante num prazo de 4 anos de mandato. Então, um entendimento praticamente majoritário do meio jurídico, dos especialistas no direito eleitoral, é que essa PEC ela seria inconstitucional porque fere esse princípio. Esse princípio que nós, eleitores, outorgamos poderes para os mandatários para um período de 4 anos. E uma prorrogação de mandatos feriria aí, e alguns inclusive defendem como causa pétrea até na nossa Constituição, dar um mandato a mais para esses políticos, prefeitos e vereadores que já lá estão. Lógico que a gente não defende isso juridicamente, até por conta desse exercício da democracia, mas esse debate começou até por conta da unificação das eleições, porque a justificativa deles era uma economia processual, uma economia estrutural da justiça eleitoral para fazer uma eleição unificada, de vereador até presidente da República. E aí, tanto é que essa PEC anterior, inclusive, que o suplente de deputado federal, Walter Nir, ele estava como relator até, isso daí não passou na CCJ, que eles queriam a unificação das eleições, e foi barrado exatamente por esse motivo que eu falei, da inconstitucionalidade, porque feria esse princípio constitucional. Então, esse debate, ele é bastante interessante, mas eu não vejo, até por conta da reunião de hoje, que inclusive o Judiciário e o Legislativo já estão conversando, e foi uma conferência, inclusive, multidisciplinar, o Judiciário, na figura do ministro, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, junto com os presidentes da Casa do Congresso, alguns outros especialistas na saúde, questionando a necessidade de uma possível adiamento dessas eleições, que eu acho que pode ser isso que deva acontecer até se houver realmente a necessidade da prorrogação. E lá nesse grupo de trabalho, eles já declinam aí para uma possível data, né? Tem uma janela aí de datas que eles definem como a quase certa para que seja, então, o pleito eleitoral, que é entre o final de novembro e o início de dezembro, é isso? Exato. Essa equipe multidisciplinar, ela fez um estudo que apresentou para o ministro Barroso já na semana passada, que eles colocam que a melhor data, por questão de achatamento da curva da pandemia, seria da janela de 15 de novembro até dia 20 de dezembro. Porque não teria o efeito do ano que vem. Então, seria a mesma coisa fazer nesse período, essa janela, ou se fizesse janeiro ou fevereiro, como alguns defendem. Mas o que é importante para a gente? Inclusive, já começou o debate, inclusive, dentro do Congresso. Já está quase pacificando até uma data no início de novembro. Salvo engano, dia 6 de novembro foi uma data aí que está virando consenso no meio dos parlamentares, para que haja tempo suficiente para o Tribunal Superior, para a Justiça Eleitoral, diplomar os novos eleitos para tomarem posse dia 1º de janeiro, sem haver necessidade da prorrogação de mandato. Então, veja bem, a preocupação desses, vamos dizer, líderes da casa, dos poderes constituídos nossos, né? Só o executivo que ainda não está nessa discussão, eles estão preservando uma questão de não haver a necessidade de prorrogação de mandatos. Só que, como você bem falou, Bill, e aí é importante lembrar para o telespectador e principalmente os pré-candidatos e dirigentes, uma PEC não é uma medida no processo legislativo fácil de ocorrer, uma vez que o procedimento dele são 2 votações
na Câmara, 2 votações no Senado, com aprovação de 2/3. Então, é uma medida rígida para se alterar uma medida constitucional. Então, tem que ter também uma base favorável, um consenso, e é isso que o ministro vem conversando com os presidentes da Casa, para que entrem com agilidade essa PEC, para ter uma aprovação, para dar tempo, para não impactar os efeitos do processo eleitoral que já iniciou. Ou seja, é necessário, além de tudo, boa vontade política para que isso aconteça. Carlos, seguindo aqui com o nosso bate-papo, muitos pré-candidatos a vereadores e também dirigentes partidários, até porque é um tema que todo mundo está curioso e quer saber, já estão aqui acompanhando a nossa live, inclusive mandando mensagens. O Alex Tati me perguntou aqui em relação aos prazos. Nós sabemos que o jogo eleitoral já acontece e as movimentações também. Os prazos de filiação e os prazos de alistamento eleitoral que ficaram se mantêm, havendo uma prorrogação, como ficam os outros prazos que ainda não se encerraram. Por exemplo, o servidor público, meu amigo Jesus Mário da Saúde, que está acompanhando nossa live, que é pré-candidato a vereador e servidor da saúde. Ele tem que se descompatibilizar agora no dia 4, se esticar o prazo, estica também o prazo de descompatibilização. Como é que vai ficar essa questão do ponto de vista jurídico, Carlos? Eu vou destacar isso aqui até para não haver prejuízo eleitoral para os Parênteses aí, candidatos. antes de você falar, uma orientação que você, em conversa informal, já havia me falado. Falou, oriente as pessoas que te perguntarem, ou quem tiver dúvida, a agir como se o pleito fosse acontecer no dia 4 de outubro. É isso? Exatamente. Então, o que acontece? Como aconteceu na suplementar? Então, houve a data de descompatibilização, a data nossa é dia 3 de julho para os cargos normais de 3 meses. Porque, lembrando, tem cargo público que o prazo pode descompatibilização são de 6 meses e alguns cargos de 4 meses. Então, aqueles pré-candidatos que tinham que descompatibilizar no prazo de 6 meses e no prazo de 4 meses, se não houver o adiamento das eleições, provavelmente eles não vão conseguir registrar sua candidatura. Então, o que acontece no nosso entendimento? Se houver um adiamento, esses prazos, provavelmente, eles também devem seguir esse adiamento dos prazos eleitorais. Até porque a legislação nossa ela estabelece um prazo anterior. Então, se prorrogou para, vamos dizer, dia 4 de novembro, então a pessoa ganhou 30 dias para ele poder descompatibilizar. Apesar que, Bill, e a gente viu na discussão hoje, eu assisti e li bastante as entrevistas dessa reunião que teve, que foi uma conferência virtual, inclusive, essas questões elas também vão ser debatidas e provavelmente também elas vão estar dentro da PEC. Então, provavelmente essa PEC aí, ela já vai ditar todas as resolutivas aí necessárias para os candidatos. Mas para aqueles que são, e aí friso bastante isso, nada mudou. O que está vigente hoje é os prazos normais na nossa Constituição e dentro da lei do processo eleitoral. Então, quem tiver descompatibilizar um prazo de 3 meses, descompatibilize. Se prorrogar, vai acontecer dele ganhar um tempo. Ele pode até retornar ao cargo, como deu um efeito retroativo para suplementar nossa aqui. Inclusive, tivemos aí a candidata Gisela, que era diretora do PROCON, que ela descompatibilizou e depois voltou, e teve outros funcionários públicos, inclusive militares, né? Muitos militares que foram suplentes nas chapas de senatória, que eles descompatibilizaram também, o militar tem essa prerrogativa de descompatibilizar na data da convenção, e logo depois que foi dada a suspensão da eleição, eles também voltaram normalmente para o seu posto. Então, para aqueles servidores que vão descompatibilizar, ou aqueles que detêm alguma função pública que precisa da descompatibilização, o ideal é afastar. Se prorrogar, aí sim, ele volta para a sua atividade e ganha esse tempo, para não correr o risco de ter o seu registro indeferido por conta da descompatibilização. Ô Carlos, nós sabemos que essa eleição ela não será igual às eleições tradicionais,
até por conta da pandemia que nós vivemos, e cada dia os números de casos e infectados novos têm aumentado. E uma das sinalizações que o ministro Barroso faz é em relação a questões que nós discutimos lá no ano passado e até no início desse ano, que foi aquela grande corrida até os cartórios eleitorais para fazer o recadastramento biométrico. Ele sinaliza de que possivelmente será suspensa a questão da biometria, até pela questão do contato, né? Você tem que colocar o dedo ali para fazer a leitura, a possibilidade aí de uma infecção. Então isso pode ser uma novidade nessa eleição também, a suspensão da biometria naqueles lugares que seriam obrigatório. Quem não fez o recadastramento continuaria tendo direito ao voto normal. Isso é bastante interessante você ter tocado o assunto, Bill. Inclusive, vou fazer um jabazinho aqui. Eu escrevi um artigo, já tem uns 40 dias atrás, falando desses impactos que já teve as eleições por conta da pandemia. E uma delas, o TCE, ele suspendeu o cancelamento de títulos daqueles eleitores que não fizeram o recadastramento da biometria nos seus municípios. Então, são praticamente 116.325 títulos que deixaram a situação de estar suspenso para poder participar desse processo eleitoral. Acabando esse processo eleitoral, aí eles vão ser obrigados a fazer o processo de recadastramento. Então, eu vejo que deve mudar essa situação, até porque a questão da biometria, que já foi aqui alvo do próprio TSE numa resolução em cancelar as suspensões dos títulos que estavam cancelados, a questão do contato físico lá no eleitor. Mas é uma preocupação também desse grupo disciplinar a questão do próprio título, porque na conferência dos mesários lá, o eleitor ele vai apresentar o título e um documento, né, com identidade. Hoje até tem na próprio celular, o eleitor pode levar para ele se identificar para fazer eleição. Então, essas adequações que está sendo apresentada por essa equipe disciplinar, Bill, eu acredito que esse é o ponto mais positivo dessa discussão. Até porque eu realmente não conto que haja um adiamento. Eu continuo trabalhando na hipótese da manutenção das eleições do 4 de outubro. Agora, essas medidas que eles estão colocando de prorrogação do tempo de eleição em um dia só, 12 horas de eleição, separando por faixa etárias, por grupos de risco, ou colocando urnas especiais para aquelas pessoas que têm alguma comorbidade, que têm um risco maior para a eleição, eu acho que essas medidas elas são muito mais positivas do que um possível adiamento. E até porque eu não tenho esse parâmetro ainda, já liguei para alguns amigos que trabalham dentro do Congresso para fazer essa apuração para a gente, e depois te passo, para sentir como que está o meio político, esse sentimento de aprovar uma PEC dessa ou não. A prorrogação a gente já sentiu, eu tive lá no Congresso, na época dessa discussão, eu vi que a própria pessoal da CCJ já estava definido que não ia aceitar passar uma PEC de prorrogação de mandatos, os outros políticos já com essa consciência na cabeça. Mas a gente ainda não sentiu, até por conta dessa pandemia que a gente não está tendo contato diário aí com os parlamentares nossos e com outros amigos lá de Brasília, para sentir como que estão os parlamentares, os senadores, né, os deputados federais. O Wellington Fagundes, nosso senador aqui, ele é autor da PEC. Eu já vi alguns outros senadores também colocando até favoráveis para essa prorrogação de mandatos, mas a gente não pode levar o parâmetro Mato Grosso, né? Até porque a nossa bancada é bem pequena, mas tem que ver a base do governo, o centrão, a oposição, e eu não vi eles se manifestarem muito sobre isso. Você falou sobre algumas medidas sanitárias que também foram discutidas por essa equipe multidisciplinar, que também constam lá profissionais da área da saúde, biólogos, infectologistas, e entre elas a questão da extensão, ao invés das eleições se encerrarem às 17 horas, se encerrarem às 20, 22 horas, a ampliação do número de locais de votação e também urnas especiais para pessoas que têm certa comorbidade. Porém, eu acompanhando também hoje a fala do ministro Barroso, que é o presidente do TSE, ele fala que essa questão, embora seja bastante pertinente, ela esbarra na limitação de número de urnas. Existem
poucas urnas disponíveis para fazer essa ampliação. Você acha que esse pode ser um dos fatores determinantes para essa eventual prorrogação? Eu acho que vai decidir muito ainda a questão, Bill, a situação que o Brasil vai se encontrar nos próximos meses, principalmente no mês de junho e julho, que era já uma previsão do próprio ministro para tomar essa decisão nesses 2 meses, até para ter tempo hábil para fazer essa PEC andar dentro das duas casas. A questão sanitária, com certeza, vai ser um fator preponderante para essa decisão. Mas a gente vê, inclusive, o esbarramento dessa questão sanitária, outras 2 causas que eles colocam aí, que, inclusive, queriam propor uma medida de uma eleição em 2 dias, mas também tem o custo disso, né? Muitos até que defendem a prorrogação de mandatos, a fundamentação deles, a tese de defesa deles para a prorrogação de mandatos, é que nesse período de pandemia, o recurso financeiro que a União tem, ela tem que ser utilizado para a saúde e não gastar bilhões aí por conta de uma eleição. Só que aí a gente tem que sopesar aí os princípios, né, norteadores de uma república federativa, de um poder constituído como o nosso, e entendo, inclusive, outros países que já fizeram eleição e não tiveram nenhum estudo que demonstrou que a realização de uma eleição durante a pandemia foi causa de aumento substancial para provocar um cancelamento. E o recurso financeiro, né, Bill? Vamos entrar na parte política aqui, a gente vê que não é o problema do Brasil, graças a Deus, nem de Mato Grosso. A gente nem viu aí os gestores colocar esse dinheiro que o governo federal colocou e trouxe em prática para a gente. Então, eu vejo que é muito mais uma questão de gestão do que uma questão financeira. Agora, lógico, verificar o adiamento não, a prorrogação de dias de eleição, de 2 para 1, qual é a preocupação deles, que é um aumento substancial, mais de 90 milhões somente de alimentação para os mesários, além de colocar em risco a segurança da urna eletrônica, que já é questionada, né? Tivemos nosso próprio presidente aí que é contra a urna eletrônica, e inclusive fez um projeto de lei aí para o voto impresso. Então, para ter essa segurança da urna, e a questão aí sim, eu vejo que sim, um impacto no financeiro, para pagar diária de servidor, para pagar alimentação dos mesários que estão ali cumprindo o seu papel de cidadania, trabalhando ali sem receber nada em troca, em favor da democracia, eu acho que é um gasto desnecessário e dá para a gente prorrogar dentro de um dia só. E outra, né, Bill? A gente vê assim, por urna, mais ou menos, o estudo do TSE, são 420 eleitores por urna. Então, dividir aí mais a ausência de eleitores que vai 20%, cai aí para 360, 380 pessoas. Se houver uma prorrogação do período e houver uma coordenação para dividir as pessoas em cada urna, eu não vejo problema nenhum sobre questão sanitária para haver uma necessidade de adiamento das eleições por conta disso. Carlos, muitas pessoas mandando mensagem aqui, audiência lá de Coniza, senhor Manuel nos acompanhando, o Rony Petros, aí de Várzea Grande, mandou uma pergunta aqui também. Então vamos mudar um pouquinho agora o escopo da nossa entrevista e vamos falar sobre o período pré-eleitoral que nós vivemos hoje, sobre a pré-campanha. Uma pergunta aqui do Matias Santos, que é pré-candidato a vereador, ele quer saber o que pode fazer na pré-campanha, se ele pode se declarar pré-candidato, até onde ele pode chegar nessa declaração de pré-candidatura, quais são os limites legais pré-estabelecidos. Então faz um panorama geral em relação à pré-candidatura, que várias pessoas já perguntaram aqui. Eu acho que é um assunto de dúvida, que gera muita dúvida, e a maioria das pessoas que estão acompanhando a nossa live, pelo que eu vejo aqui nos comentários, são pré-candidatos. Um tema extremamente importante é a questão da pré-candidatura e principalmente o que a lei na reforma eleitoral previu, que é a promoção pessoal. Inclusive, até a matéria do estudo de hoje, eles querem até adiar o tempo de televisão, porque vai ser uma eleição diferente. Uma eleição que não vai ter muito contato físico, que vai ser muito pelas redes sociais e pela própria comunicação tradicional, que é a televisão e rádio. Então, também está essa discussão. E o pré-candidato, que já está com a sua pré-candidatura posta, que ele vai disputar um pleito dentro de uma convenção partidária.
O que ele tem que fazer? Ele pode se anunciar como pré-candidato? Eu vejo que ele até deve. Ele tem que fazer a sua pré-candidatura de uma maneira responsável, coordenada já. A campanha, a propaganda eleitoral se inicia lá na frente. Mas o período eleitoral ele já iniciou, desde o momento que o candidato decidiu se filiar àquela agremiação partidária. Então, ele tem que ter todo esse planejamento. É lógico que a gente teve um caso recente aqui no estado de Mato Grosso, que teve uma cassação de mandato por conta de fatos realizados na pré-campanha. Mas, então, tem que orientar, buscar uma assessoria jurídica para já iniciar a sua eleição, o próprio direcionamento das agremiações partidárias. Eu tinha fazendo muito calendário de palestra no interior, falando, discutindo um pouco essas questões de pré-campanha, e aí tem que ter essa responsabilidade, principalmente do partido, até porque o partido em si, ele pode fazer muita coisa para os seus pré-candidatos nesse momento, até porque a primeira barreira que o pré-candidato vai ter é ele ser convencionado, ele ser aprovado na convenção. Então, essa pré-campanha, essa promoção pessoal que ele faz, inclusive, é para ele vencer essa primeira barreira, que é ter seu nome aprovado dentro da convenção partidária. Então, ele pode fazer a promoção pessoal, ele pode enaltecer as suas qualidades, ele pode falar o seu currículo, a sua atividade profissional, o que ele já fez. O que ele não pode, viu? Ele não pode ter o abuso de poder econômico, que é gastar dinheiro já fazendo campanha agora, mesmo que de forma indireta, e ele não pode também ter o abuso do poder político para aquelas pessoas que já estão dentro do mandato. E não pode fazer também um pedido de voto, implícito ou implícito, direta ou indiretamente. Então, ele não pode colocar lá que Rony Peterson... Ele pode fazer o pedido de apoio político, mas não pode fazer o pedido de voto expresso. Ele pode falar das suas qualidades pessoais. Correto. Inclusive, eu vou te dizer aqui uma pergunta que sempre estão me falando. Ele pode colocar o partido dele numa logo, numa foto, na capa do Facebook dele? Aí é uma questão que a gente já entra em discussão. Quando o candidato ele não vai usar aquele número do partido para ir para a urna, há até um consenso que pode, porque ele está fazendo a propaganda ali do partido dele. Então, mais para os candidatos majoritários, prefeito, por exemplo, você não pode colocar lá já uma logo estampada no teu perfil com o nome da sigla partidária e aquele número fora do comum, dando destaque já para o eleitor já ficar gravando o número para ir para as eleições. Então, são medidas que, mesmo indireta, a nossa legislação eleitoral proíbe. Então, tem que ter esse cuidado em insinuações. Então, assim, você pode colocar lá, biojornalista, mas você não pode colocar bio 2020, Juína, porque você já está direcionando o pedido de voto implícito, né? Eu lembro muito na campanha de 2018, e você participou também, você lembra? Inclusive aí no Noroeste teve bastante, aqueles outdoors do Bolsonaro. Sim. Que tinha enaltecendo as qualidades pessoais do presidente. Mesmo não sendo ele fazendo, que foi um clamor popular, a população fazendo aquilo dali, mas tinha-se o cuidado de não colocar lá presidente, 2018, vote Bolsonaro. Então, por isso até que aqui no estado não teve muito problema. Na verdade, aqui não teve problema. Que a gente acompanhou até muito essa situação. Por quê? Porque as pessoas que estavam fazendo, elas estavam com essa preocupação de enaltecer as qualidades pessoais do candidato e não pedir voto para ele. E isso daí, a reforma eleitoral, ela previu que enaltecer as qualidades da pessoa ali é positivo. Agora, também ele não pode gastar. E vale aqui só deixar um aviso que também a pessoa que faz a campanha para o candidato, ele também pode ser responsabilizado por multa eleitoral.
Então, um amigo seu, um apaixonado, um fã, como houve com o Bolsonaro, ele coloca lá, Bill Prefeito, e ele pode ser responsabilizado pela justiça pela propaganda extemporânea que ele está fazendo. E a multa é cara, e ele vai pagar. A pessoa que faz a propaganda, e aí pode vir também para o eventual candidato. Correto. Carlos, os especialistas consideram essa campanha que se aproxima de uma campanha diferente. Alguns especialistas têm falado que será uma campanha de baixo contato. Ou seja, não vai acontecer aqueles tradicionais comícios, aquela tradicional despejা de cabos eleitorais, vários cabos eleitorais aglomerados nos bairros. Então, com isso, também se muda a configuração. Nessa reunião, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sinaliza para a possibilidade de discutir a alteração dos tempos de TV, ou seja, aumentar a fatia aí dos tempos de TV para os partidos políticos e também a redistribuição do fundo partidário, visto que lá atrás a cláusula de barreira dizia que cada partido tinha que ter uma porcentagem de votos e cadeiras representativas no Congresso Nacional. Com isso, eles não teriam acesso. Então, eles pensam também, além de aumentar o tempo de TV, de rediscutir essa forma de distribuir os recursos para não prejudicar os partidos eleitorais. Como é que você avalia isso aí? São todas questões aí que vamos colocar a excepcionalidade do momento de uma pandemia, de um caso fortuito, na verdade, uma força maior que veio acometer aí a todos, não só o processo eleitoral, como as relações de trabalho, as relações de consumo, as relações contratuais e todas mais. Então, tem que ter uma certa flexibilização das normas, mas eu vejo com uma certa preocupação, até porque essas alterações de normas eleitorais, ela tem que acontecer com um ano antes de antecedência para ela ter efeito para as eleições. Então, fazer a mudança do jogo numa PEC, num toque de caixa aí, que nós já estamos em junho, 16 de junho, né? Inclusive, amanhã é meu aniversário, viu, Bill? Só não vou fazer festa porque essa pandemia não deu. E o nosso prefeito ainda fez o favor aqui de dar toque de recolher, né? Já pensou isso? Numa democracia que nós vivemos? 10 horas da noite, tem que ir só para abrir um parênteses, eu costumo dizer que esses lockdown, fechamento de forma irresponsável do comércio, eu falo que é uma amostra grátis do comunismo. Então, por isso que eu tenho uma certa preocupação com essa questão toda de mudança de regras no meio do jogo, porque o jogo já começou. Quando o candidato ele escolheu o partido, querendo ou não, ele teve a preocupação de saber o tempo, o fundo, o que o partido oferece para ele, além da questão ideológica. Não vamos dar de bom mocinho aqui, falar que o candidato ele não vai verificar essas questões. Eu acho que vai. E eu acho que deve ver até. Porque isso daí foi conquista que a agremiação teve em eleições anteriores. Então, ele conseguiu um sucesso na eleição anterior, ele vai ter um resultado. Então, as pessoas que estão vindo, ele tem que utilizar desses benefícios que a lei eleitoral colocou. Então, Bill, eu vejo com uma certa preocupação essas mudanças. Agora, falando do jeito que nós falamos, uma pandemia, uma questão de força maior. A gente não pode fazer aglomeração, a gente não pode fazer um comício. Todo mundo tem condições de fazer uma conferência telepresencial, uma conferência remota? Não tem. Então, eu acho que tem que ver alguns poucos remanejamentos aí de uma campanha diferenciada. Agora, eu lembro que a gente já viu isso acontecer nas eleições lá desde o Barack Obama, como utilizou as redes sociais e o nosso presidente da República Obama, demonstrou para muitos aí. Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro aqui, demonstraram que é possível fazer uma eleição 100% virtual. Virtual, inclusive baixando o custo das eleições, chegando. Inclusive, não é uma questão estadual agora, mas inclusive o candidato correu o estado todo, ele conseguiu fazer por meio do seu celular. Então, o vereador, o candidato a prefeito, não adianta ficar chorando o leite derramado. Ele tem que ser igual é a nossa sociedade, dinâmica.
ele tem que se adaptar às mudanças que a gente vem enfrentando. Então, não é só por causa da pandemia que a gente está utilizando essas ferramentas tecnológicas. Então, está na hora do momento do candidato parar de ficar colocando desculpa na pandemia, no coronavírus, no Covid, e falando que não está fazendo a pré-campanha dele. Não, ele pode. Ele está aqui, ó. Tem as redes sociais dele, o Facebook, o Instagram. Depois, sim, eu vejo que tem que haver até a necessidade, se realmente continuar assim as questões sanitárias. Por que não aproveitar melhor os canais de telecomunicações, que é uma concessão pública feita para eles? Então, vamos explorar o rádio, vamos explorar a televisão, sim. E os candidatos aí, mais um alerta e uma deixa que a gente deixa. Utilizem e aprendam a lidar com as redes sociais, senão não vai ter um efeito positivo nas eleições desse ano. Ô Carlos, já caminhando aqui para o final da nossa live, só vamos falar sobre mais um assunto que já é consenso e já é uma questão pacificada tanto nos tribunais regionais eleitorais quanto no Tribunal Superior Eleitoral, que é a possibilidade das convenções feitas por videoconferência. Ou seja, talvez essas convenções já pode ser uma amostra grátis aí, ou uma prova de que o processo pode ser mais virtualizado, né? Então, só fala como se dará essas convenções virtuais. Então, Bill, essa consideração já foi feita uma consulta e o TSE já aprovou que seja realizada as convenções partidárias por meio de uma conferência eletrônica. E aí, até porque, no meu entendimento, não há necessidade de um adiamento de eleições, porque o único ato do dia da votação por agora é a convenção. E a convenção, o próprio TSE, ele já achou uma alternativa que vai ser realizada, que autorizando os partidos a fazer por meio virtual. E nós sabemos que a grande maioria, praticamente 90% dos partidos, os convencionáveis não são muitos. Praticamente quase todos os partidos aí são 8 a 12, 20 pessoas. Alguns outros partidos que têm delegados mais descentralizados, né? Mas não é uma gama muito grande de pessoas que têm o poder do voto dentro de uma convenção partidária que enseja ali a essencialidade da presença física. Então, eu acho que os partidos já devem procurar plataformas jurídicas. Inclusive, eu me perdi aqui até, Bill, mas amanhã tem uma live muito interessante de uma empresa que vai trabalhar as questões virtuais, já preparando para a campanha, que ele já previu até uma plataforma para fazer essas situações. Então, enquanto alguns choram, né, a pandemia, outros já estão buscando soluções. Então, eu vejo que vai ser por aí. Vai fazer uma conferência, como foi a reunião de hoje, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, médicos, biólogos, infectologistas, estatísticos, matemáticos, físicos, junto com alguns outros senadores e deputados federais. E aconteceu. O julgamento jurídico hoje, está aí o nosso Tribunal Regional Eleitoral, nossas justiças também aqui do TJ, já está acontecendo audiências virtuais e julgamentos virtuais, onde o advogado de caso do seu escritório, ele faz ali sua sustentação oral, faz suas considerações por meio de videoconferência. Então, nós temos que se adaptar às anuências aí do período que a gente está enfrentando. Ficar sem eleições, que eu acho que é o maior prejuízo. É melhor a gente ter esses mecanismos de adequações para a gente ter um pleito este ano, do que a gente correr o risco, como alguns querem, de uma prorrogação de mandato. Eu acho que isso é muito mais prejudicial para o nosso Estado democrático de direito do que ter algumas limitações no período eleitoral. Correto. Carlos, o nosso tempo já passou um pouquinho aqui, estamos no limite, então já partimos para as considerações finais. Gostaria de agradecer você pela disponibilidade, pela presteza de nos atender de imediato e fazer esse bate-papo, esse esclarecimento com a população aqui de Juína, da região noroeste, que seguem aí tanto a página Bill Luiz Jornalista
quanto o JNA Notícias, eles que já estão familiarizados com você, né? Porque tem muita, você falou no início que a maioria da audiência das suas lives de segunda-feira é o público aqui de Juína, então já estão acostumados com as suas orientações, com seus esclarecimentos. Então eu gostaria de deixar agora o espaço para você fazer suas considerações finais e as suas pontuações acerca desse nosso bate-papo, e também aproveitando e já te parabenizando aí pelo seu aniversário que acontece amanhã, desejar felicidades e que Deus te abençoe, que você continue sendo sempre esse excelente profissional aí. Eu que agradeço, Bill, mais uma vez. Você sabe o carinho que a gente tem por vocês aí de Juína, né? Não é de hoje essa relação que a gente construiu. Por isso que eu acredito nessa solidez e nessa recíproca aí no tratamento nosso. Você, não posso deixar aqui de mandar um abraço para o meu amigo Leandro, que nos representa aí desde anos atrás, né? Foi o precursor aí que colocou a gente em contato com Juína politicamente. Toda essa audiência sua, parabenizar você também por essa iniciativa que você tem se colocado, fazendo um jornalismo bastante coerente, com responsabilidade, colocando realmente a notícia do jeito que ela deve chegar para os seus eleitores. E dizer que nós estamos à disposição. Eu acho que é um pouco que eu posso dar nesse período para as pessoas que nos acompanham. A gente também está com uma limitação no nosso exercício profissional, tanto da advocacia como dentro do parlamento estadual. Então, eu acho até que é uma retribuição que eu tenho que estar dando para as pessoas aí, um pouco de conhecimento que eu tenho, passando para as pessoas que não acompanham. E aí você sabe todo o carinho que a gente tem, meu amigo Zica de Coniza, Adelar de Juruena, o pessoal de Castanheira, estou vendo aqui mandando um alô para a gente, o próprio vereador Neguinho, que junto com você aí são pessoas que politicamente a gente sempre espelha e leva o nome, inclusive, dentro aqui do parlamento e consulta vocês, né? Meu amigo, instrutor, que está com uma atribuição tremenda aí junto com vocês, Bill, coordenando a coordenação regional da FUNAI. A gente vem acompanhando muito, inclusive é uma pauta que provavelmente a gente vai entrar numa live, ou na minha ou na sua, e já está aqui o canal aberto contigo, falando das questões das sobreposições de terra. A gente vem acompanhando esse trabalho que vem sendo feito por uma nova FUNAI, na frente lá de um presidente, um delegado que era de Mato Grosso, o Dr. Marcelo Xavier. Então, a gente tem uma gama aí de assuntos, e agradeço a companhia, e dizer que continue te seguindo também aqui como telespectador, que continue aí fazendo esse trabalho, que nós vamos estar aqui assistindo você, com pautas bastante importantes, com políticos aí, que a gente tem o orgulho de dizer que a gente, pelo menos, botou um tijolinho para eles chegarem lá com esses que você já fez. E um parabéns aí, já digo, o doutor delegado Claudinei, né, o Zé Medeiros também, e que venham outros, o nosso deputado Silvio, Zé Medeiros, o Sargento Eliseu, que estaria hoje, né? Então, vamos estar aqui acompanhando e assistindo vocês, e pode ter certeza que nós vamos estar divulgando também o seu trabalho. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Então, pessoal, agradecer a todos que acompanharam a nossa live nessa terça-feira à noite, aqueles que compartilharam, que acompanharam todos os momentos aí até o final, aqueles que entraram, assistiram só um pedacinho e tiver alguma dúvida e quiser voltar lá e assistir depois. As lives elas ficam disponíveis nas duas páginas, Bill Luiz Jornalista e JNA Notícias, e também aquele que não tiver tempo de sentar na frente do computador ou do celular para ouvir enquanto faz alguma coisa, pode ouvir através do podcast Bill Luiz Jornalista. No outro dia, após a live, eu disponibilizo a live na plataforma Spotify, então é só você entrar no Spotify e digitar lá Bill Luiz Jornalista, que vai aparecer o nosso podcast, e você pode ouvir no trânsito, enquanto faz alguma atividade em casa, enfim. Então, gostaria de agradecer aqui o apoio técnico da equipe aqui da Abramente, agência de marketing digital, que disponibiliza a sua estrutura, os seus estúdios aqui e a sua produção técnica, para que a gente leve o melhor conteúdo a vocês com muita qualidade, com muito profissionalismo, e também a todos que dão a sua audiência para nós. Até a próxima terça-feira, na próxima rodada de lives, com um tema de importância para vocês e com certeza assuntos que estão em voga aí
e fazem parte do nosso dia a dia. Boa noite a todos.